para quem conhece o trabalho que foi realizado na Morada dos Mestres, sabe que o nosso trabalho em nível planetário foi catalogar, foi desmembrar, foi abrir, né, o segredo da experiência. O segredo da experiência, que é essa conexão entre o campo fenomenológico com as nossas emoções, com o nosso campo individual e com o campo do inconsciente coletivo. Então, quem conhece esse trabalho sabe que foi feito um trabalho minucioso, olhando emoções por emoções, como é que essas ramificações acontecem, como é que isso é disponibilizado para a experiência, e como é que a gente, na inconsciência, entrava em todos os jogos em que o campo nos presenteava para experimentar, né? Presentes difíceis, muitas vezes, presentes doloridos, mas era o nosso contrato que precisava ser realizado, e na inconsciência isso tudo se tornou muito difícil. Então nós fomos trabalhando todos esses anos com todas as pessoas que compartilharam, né, desse trabalho com a gente, trazendo as emoções para a gente poder ver, trazendo os comportamentos, trazendo aonde determinadas ações ressoavam com as nossas sombras. E assim foi feito esse estudo. Então, dentro da experiência com a Sagrada Medicina Ayahuasca, que eu falo que a Ayahuasca, para mim, ela sempre foi a minha grande universidade. Porque tem mais de 30 anos que eu trabalho aprendendo com essa professora. Não em rituais alegóricos, com outras medicinas, não. Somente a professora Ayahuasca, ela tem o poder de trazer todas as informações que a gente precisa, sem nenhuma alegoria, sem nenhuma crença, apenas nos entregando ao processo de aprender a nos lembrar quem nós somos. Ou também fazer uma varredura no que nós experimentamos, acreditando que nós éramos. Então, todo esse tempo, a minha grande universidade, embora eu tenha feito a psicologia, mas nunca exerci, justamente, né, pelos impedimentos de crescimento que essas teorias nos trazem, né, esse impedimento que as teorias nos trazem de conhecer a nós mesmos. Então, talvez a minha alma já tenha vindo com um pouco mais de informação e eu não perdi muito tempo com teorias, eu precisei procurar a verdade sobre a ilusão de uma forma bem na pele mesmo, sentindo na pele. Até chegar nesse momento aonde o grande mistério da experiência humana, ela se faz apenas com as informações do campo que nós vibramos. Algumas teorias, algumas terapias fazem esse trabalho de uma forma que ainda mantém a pessoa dentro da ilusão tridimensional. Nós avançamos um pouco mais, por quê? Porque nós conseguimos compreender através do estudo em loco, né? Que a gente não tem como compreender as coisas que a vida nos mostra em termos de energia, sem soltar os personagens. Enquanto eu estiver olhando para o meu pai, para minha mãe, para não sei quem, com nomes e sobrenomes, enquanto eu estiver olhando para os personagens e para o fato que aconteceu, eu não consigo olhar para a energia. Então, o que nós conseguimos desvendar nesse grande mistério da experiência humana? Que todo ser humano acredita que ele tem autonomia e que ele é livre. Esse fato é a grande ilusão. Todo ser humano, dentro da inconsciência que ele veio experimentar nesse planeta dual, que é a distância total do amor, ele não toma decisões, ele responde ao campo, porque todas as decisões que ele toma é baseado nas emoções que ele experimenta e que ele contratou experimentar, e essas informações elas estão no campo que ele vibra. Então não adianta eu falar, olha para o seu pai e olha para sua mãe. Você olha para o campo, porque o seu pai e a sua mãe também vieram experimentar um campo da inconsciência. Não adianta eu querer resolver as coisas aqui, ó, com papai e mamãe, se eu não conseguir ampliar, se eu não conseguir expandir esse meu olhar, que os personagens que compactuaram a vida comigo, eles não estão mais no campo. O que ficou no campo foi só a energia.
E para que essa compreensão seja ampliada e seja expandida, eu preciso tirar os personagens, eu preciso tirar o fato, e eu preciso olhar para a energia que eu vibro. Assim é feita a experiência humana na terceira dimensão. Na experiência humana de terceira dimensão, onde a gente vibra a dualidade. Aonde a gente vibra a distância do amor. Então, vamos considerar que todas as minhas emoções, desde que eu nasci, né? A gente já sabe que quem nasce aqui é um ego, né? Aquele ego, ele veio programado para experimentar emoções do campo que ele nasceu. Junto com isso, ele vai se conectar com o quê? Com o inconsciente coletivo, que é um campo de maior abrangência. Mas que todos nós, antes de compreender isso, esse jogo, porque ele é um jogo sórdido, porque nós não temos nenhuma informação sobre isso. Aliás, todas as informações que a gente recebe sobre a nossa vida são informações que vão nos limitando cada vez mais nas crenças, principalmente as religiosas, nas teorias, né? Nas terapias, que também quem pratica, né, todos esses movimentos na experiência, são pessoas que não conseguiram sair da experiência. Então, o que elas acreditam, elas trazem para o nosso campo, evidentemente, né, numa boa intenção, ninguém pratica nada com uma intenção má, mas ainda na ignorância da verdade. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos trazendo uma forma simplificada de compreensão de que nós respondemos ao campo que nós vibramos. E quando nós conseguimos reconhecer quais são as energias que impulsionam a nossa vida diária, os nossos comportamentos, a maneira que eu olho para as pessoas, a maneira em que eu trago o meu julgamento pela experiência que eu estou vendo, a maneira em que eu tenho os meus medos guardados, as minhas negações, tudo isso eu estou, se eu pudesse desenhar, eu diria que nós fomos, né? Para quem já conseguiu compreender, foi. Para quem não conseguiu compreender, ainda é uma marionete do sistema. Mas não é esse sistema aqui, né? É um sistema que abrange a quarta dimensão inferior, que é onde estão todas as memórias da inconsciência humana. Estão todas as memórias, estão todas as emoções, estão printadas, né? Toda essa carga de uma dimensão que tem uma vibração muito inferior e que é uma vibração que está sempre colocando a gente em situações de medo, de culpa, de raiva. Então, qual é o olhar que seria importante que cada um tivesse agora? Esqueçam a história de parente. Nós não temos parentes nesse planeta. Nós temos pessoas que nós contratamos para fazer a montagem do teatro que nós precisávamos executar, para nos lembrarmos da nossa condição de supra-inteligência. Tudo que nós fizemos aqui foi para que a gente se lembrasse do amor. Porque todas essas habilidades que nós trouxemos para experimentar são habilidades que, em uma reversão, elas se tornam o positivo. Né? A gente sai do egoísmo e entra no altruísmo. A gente sai do egoísmo e passa a olhar de uma forma mais expansiva para todo mundo. Por quê? Porque a nossa expansão, a maneira que a gente olha, quando você tem a informação que você é um ser de luz, que você é uma energia crística, você olha e você quer fazer o melhor para que aquela dor que está ali possa ser sanada. Porque você já compreendeu que não tem o outro, que foi uma chuva de consciências divinas, né, que vieram experimentar esse planeta. São energias que estão experimentando esse planeta. E a experiência tem o corpo físico. Essa experiência tem o corpo físico. Então, esse corpo físico que responde à terceira dimensão, a tendência é que esse ego que cresceu e se tornou uma pessoa, um adulto, né? Quem cresceu foi o ego. Ele se tornou adulto, ele foi adolescente, ele vai ficar velho e ele vai morrer. Mas quando o ego consegue ser clarificado,
pelas novas informações que estão chegando, ele já não vai precisar passar por esse processo de crescimento, envelhecimento e morte. Porque a morte física é a única forma do ego sobreviver matando o hospedeiro. Mas quem passa por esse processo e consegue adquirir a habilidade de se lembrar que é uma alma em expansão, sai da roda de Sansara, e aí são outras oportunidades que a gente vai adquirindo. Por que o nome dessa live é Game Over? A cartada final. Porque nós não temos mais o que receber de informação para sair desse jogo, dessa experiência, a não ser olhar para o campo. E o campo a gente consegue reconhecer dentro da energia do amor e da gratidão. Porque quando eu olho para o campo, eu olho para esse campo e falo, nossa, esse campo foi preparado para que eu pudesse experimentar o extremo da inconsciência humana. Porque hoje nós estamos aqui recebendo informação, nem parece que a gente é inconsciente. Nem parece que nós fomos inconscientes. Só que nós já fizemos tudo nessa vida. Nós já experimentamos tudo nessa vida. Porque nós não estamos aqui só nessa encarnação, nós já estivemos em outras encarnações. Por que eu tenho que tirar os personagens? Porque senão eu não consigo tirar a energia da culpa do campo. Não é porque meu pai fez determinada coisa que eu também faço. O meu pai repetiu o campo, o meu avô repetiu o campo, essa programação familiar, né, que não passa de escravos domésticos, por isso que a gente tem que ter um olhar bastante amplo para essa constituição social que é a família, porque nessa egrégora está escrito o nome de todas as energias que a gente vem experimentar. Mas não é porque minha mãe foi assim ou porque meu pai foi assado. Não. Eles também, assim como eu, viveram em consciência. Então, quando tem um da família, isso eu já venho falando há muito tempo, há pelo menos 16 anos, que quando tem um da família, só precisa um tendo a consciência de como funciona o jogo, ele é capaz de limpar esse campo com a energia da gratidão e do reconhecimento de que tudo o que foi vivido foi como foi. Então imagine, você entra numa casa, você suja a casa e vai embora. Aí vem outro, usa a casa, suja tudo e vai embora. E assim consecutivamente. Aí chega uma pessoa que tem consciência. Chega uma pessoa que tem um olhar mais expandido sobre tudo. Ele chega nessa casa, ele vai catar o material de limpeza, e ele vai fazer uma faxina nessa casa, e ele não vai perguntar quem foi que sujou. Por quê? Porque quem está disponível, quem está em serviço, não precisa saber das histórias que aconteceram. Eu não preciso saber qual foi as ações que a minha família teve para que eu estivesse experimentando algumas coisas hoje. Eu não preciso saber disso. A única coisa que eu preciso saber é ter consciência e limpar. E como que eu limpo? Reconhecendo a grandeza de alma de todos que experimentaram na inconsciência este planeta. Esse final de contrato que muitos de nós já está praticando, ele vai trazer alguns desconfortos, evidentemente, porque a gente vai ver pessoas do nosso campo simplesmente saindo, a gente vai ficando num vazio que a gente desconhece, que é justamente se perceber fora do controle, né? Quando você sai do controle, entra num vazio. Aí você se habitua que aquilo é bom, que ficar controlando o outro não é bom. Então nós vamos percebendo que o nosso campo, ele já está ficando mais limpo, mais cristalino. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo todas as energias que o nosso campo fenomenológico experimentou em nome da experiência humana de inconsciência.
Cada vez mais, pelo menos, né, a gente vem tentando esse grupo, né, porque a Morada dos Mestres, ele passou a ser um grupo onde as pessoas estudam e levam a informação. E com o feedback das pessoas, a gente vê que aquele olhar trouxe bastante resultado. E o resultado, ele tem sido cada vez mais imediato. Então a gente percebe que uma pessoa não precisa ficar fazendo terapia anos e anos e anos, não. Abre o campo, deixa que o campo se expresse, deixe que o campo traga as informações energéticas para o reconhecimento. Por quê? Qual que é o papel da Morada dos Mestres até agora? Qual foi esse papel, né? Porque a Morada também já está se encerrando. A Morada também já vai precisar também sair da história, porque senão ela também não acaba, né? Aí fica nesse movimento até quando? O que a gente deixa são as informações. Mas a Morada dos Mestres, como estrutura, ela já acabou faz tempo, já fechamos todas as unidades. Porque a gente sabe que as pessoas, elas se habituam a procurar um lugar como se fosse a cura estivesse lá. Mas não, o remédio, ele está dentro de nós, na nossa percepção da vida, em todos os momentos, é diário isso. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente vem fazendo? Qual é a proposta? Trazer a informação de como proceder para compreender o que é esse jogo. Adianta tomar ayahuasca sem ter informação correta? Não adianta tomar chá. Se nós fôssemos olhar, eu uso ayahuasca há muito tempo. Tem gente que toma ayahuasca há 30 anos, mas ainda não compreendeu o jogo. Por quê? Porque existem procedimentos dentro mesmo dos rituais que mantêm a pessoa ali o tempo todo tomando ayahuasca, porque é uma sensação que depois fica agradável, mas sair da experiência não consegue. A ideia é parar também com a ayahuasca. É parar de procurar fora. Esse game over que está acontecendo vai acontecer com um grande número de pessoas nesse planeta. As energias, elas estão potencializadas. Nós temos frequências tão altas que estão ativando a nossa pineal. Nós temos frequências tão altas que as pessoas já estão conseguindo ver além do véu. Nós estamos recebendo informações através dos sonhos, nós estamos recebendo informações conversando com alguém, porque as pessoas, elas se tornam veículos de informação para a gente. A minha alma pode simplesmente trazer uma informação que a tua alma não consegue te dar e traz através do outro. Mas dentro da inconsciência humana, a dificuldade que as pessoas têm de receber é muito grande, porque o ego acredita que só ele sabe. Então, se chega uma proposta qualquer que vá colocar, que vai ameaçar o que o ego gosta e o que o ego está habituado e o que no ego se deleita, qualquer informação que chegue que o ego bloqueou, ele não quer mais saber da informação da luz. Mas também está correto, porque nós precisamos de todos os modelos de seres humanos. Esse movimento precisa de todos os modelos de seres humanos para que a engrenagem ande. Às vezes, alguns procedimentos, a programação mental não consegue entender, mas quem está olhando com a alma já consegue perceber lá na frente o que está acontecendo. Mas é preciso que você tenha aí total desligamento com as percepções do campo, porque o campo dita regras para satisfazer a tua programação mental. Quando você se lembra disso, que você fica mais atento às tuas percepções de alma, você vai perceber que o teu corpo também, depois que você conhece toda a história, como funciona, o teu corpo também não tem autonomia. Por quê? Ele é comandado pela alma, pela sagrada presença eu sou. O corpo é a máquina que precisa da energia para que ele se movimente, para que ele execute, para que ele faça. A energia que nós vamos usar
Depende do nível de frequência que nós estejamos. Se eu estiver na frequência da minha programação mental, eu vou estar inserido no sistema. E se eu estiver na frequência da minha alma, eu já estou olhando para o sistema sem estar inserido nele, mas aproveitando todas as oportunidades que o sistema me traz para que eu possa me reconhecer em luz cada vez mais.